rede vem trabalhando nesse processo evolutivo, nesse movimento permanente, né, que se tem, que a gente traz nisso, essa ideia de formar alunos comprometidos socialmente falando, comprometidos profissionalmente falando, comprometidos com o que está aí, com essa demanda que se vem, com essa demanda que a sociedade tem. Essa é a intenção, a preocupação da instituição. Devolver qualidade de formação e devolver assistência. Então a gente faz isso desde o início. Desde o início a gente tem parceria com os municípios, uma parceria forte, uma parceria onde o município nos abre as unidades de saúde, os cenários de prática. Os professores exigiam muito da gente, em compensação, existia conteúdo que era passado equivalente, certo? Proporcionalmente. E quando eu me senti diante daquelas situações vivenciadas e estudadas na teoria, eu percebia que já tinha passado por isso antes, talvez vivendo experiências de outras pessoas, ouvindo experiências de outras pessoas, dos meus professores no caso. Então não me senti despreparado, não me senti inferiorizado diante do mercado, sabe? Eu percebi que era tranquilo, não, nada diferente do que era estudado dentro da sala de aula. E a princípio o que me levou a escolher a FTC foi justamente esses pilares, né? Um olhar multirreferencial. Quando você tem uma grade interdisciplinar, você começa a dialogar também com outros profissionais para compreender melhor o comportamento, perceber também quais os vieses o profissional pode também estar atento no mercado de trabalho, poder atuar com compromisso, ética e também ampliando o olhar sobre o quanto esse profissional pode crescer. Desde o meu ingresso na faculdade, já foi uma escolha justamente por conta de indicações, né, e por conhecer alguns professores. Eu escolhi, na época, a FTC, e foi uma escolha que eu não me arrependo, da qual eu não me arrependo, porque desde o início eu sempre fui muito bem acolhido e muito bem acompanhado durante todo o curso. Uma situação que me marcou foi logo quando eu ingressei no curso, eu tinha muita dificuldade com os textos científicos e eu tive todo o suporte de professores e psicopedagogos da instituição, que me ajudou muito e que hoje eu não tenho mais nenhuma dificuldade. A parte da infraestrutura foi o que eu mais fiquei surpreso, porque, especificamente eu que sou de outro estado, quando você vem de fora e você não conhece tanto da faculdade como da cidade. Então, ao entrar aqui, a primeira semana de aula e conhecer toda a estrutura, todo o laboratório, que é simplesmente surreal a tecnologia que eles têm, vem facilitando, na verdade, o aprendizado. Eles têm 3D, tecnologia virtual e tudo, que vai juntando justamente com tanto peça sintética, que é o que a gente também tem, e as mesas anatômicas, que a gente chama. Olha, a gente tem em mente, e isso já é uma ideia do ponto de vista educacional, que os alunos têm que aprender de uma forma lúdica, de uma forma que tragam a ele curiosidade e interesse. E hoje os nossos alunos, essa nossa geração, ela é uma geração tecnológica, então ela precisa disso. Então hoje praticamente a gente não tem mais aula teórica, a gente faz uma aula prática e sempre as aulas que a gente precisa passar alguma teoria, a gente o faz com tecnologia. Todo encontro de aprendizagem dele, ele passa por 3 etapas, é o que a gente chama de trilha de ensino e aprendizagem. Então nós temos o momento da pré-aula, temos o momento da aula e o da pós-aula. Em todas essas 3 etapas ele tem contato com a inovação, com a tecnologia. Então é nesse sentido, ao longo todos esses anos, é que a gente percebe o quanto a instituição investiu e o quanto a instituição acredita na inovação. Não só a inovação tecnológica, mas também a inovação metodológica. Para que isso aconteça, nós precisamos pensar nessa inovação com o corpo docente também, né? Porque de nada adiantaria a gente colocar o professor tanta tecnologia no laboratório, trazer tantas ideias sem que o professor também compreenda, o professor conheça e o professor tenha também feito essa nova aprendizagem e tenha construído essas novas competências e novas habilidades para o uso. Eles trazem a própria experiência de quando ele é um aluno e depois quando ele tem uma formação
E ele passa por toda essa trajetória e acaba passando isso para a gente. Então, eu tive experiências magníficas com vários professores, com mentalidades diferentes, com experiências diferentes. E uma das coisas que mais me chamou a atenção no meu curso de administração é justamente na parte de palestras. Eles trazem muitos recursos, pessoas de fora, né? Professores também que dão aula em outras instituições, que tragam suas experiências para cá. Praticamente todo mês a gente tinha uma palestra para poder assistir, com temas que eram importantes na nossa educação acadêmica, que pudesse abrir a nossa mente e a nossa visão, né, para tudo que pode acontecer, não na parte acadêmica, mas também na nossa parte profissional, né, tudo que a gente poderia enxergar de uma forma diferente. Qualquer tipo de dúvida que você tem, você chega para eles, se eles tiverem alguma dificuldade, eles vão pesquisar, a gente reúne a equipe toda do estágio, que é uma outra vantagem também da faculdade, gigantesca. Eu não sei nas outras áreas. E a faculdade tem um laboratório que funciona todos os dias da semana e atende o público, entendeu? E a equipe do laboratório, os professores, você tem professores que trabalham em grandes hospitais públicos, professores que trabalham em outras instituições, que têm experiências gigantescas, entendeu? Então, assim, é fantástico. A mesa anatômica, para a gente associar com a parte do tradicional e do PBL, é um momento único. Porque quando a gente pensa que, tipo assim, vamos lidar com o corpo, mas tem peças úmidas e peças orgânicas que não dá para ver tudo. E a mesa anatômica a gente consegue ter isso. Além do método do PBL, a questão da mistura e, ao mesmo tempo, da interligação de tudo, a tecnologia que aqui tem é transformadora, é realmente único. Então são grandes mesas anatômicas que a gente consegue ter imagem em 3D, tudo isso magnificado às vezes com óculos de realidade virtual aumentada, onde o aluno sente e ele fica encantado em poder praticamente tocar nas estruturas. É uma forma interessantíssima de aprender, onde os alunos interagem, eles competem entre eles fazem o estudo da medicina uma grande diversão. Além disso, a gente tem a oportunidade de identificar as maiores dificuldades, os maiores erros dos alunos. Na próxima tentativa, a gente consiga trabalhar com os próprios erros. Essa é a inteligência artificial que a gente tem em alguns aparelhos e que nos dão uma ideia muito clara da onde que a gente tem que melhorar. Logo de cara, no primeiro semestre do curso, a gente fez um trabalho e nesse trabalho a minha equipe teve que fazer uma visita a uma penitenciária. A gente sentou, conversou com a diretora lá do presídio e aquilo foi uma experiência assim que foi para a vida inteira. E a gente trouxe isso para dentro da sala de aula, essa experiência, o depoimento da diretora. Então, a faculdade faz com que a gente se movimente e a gente teve que fazer isso. As matérias também de projeto integrador, sempre frisando sobre a questão da igualdade de gênero e tantas outras coisas. Eu tenho pessoas que moram em bairros aqui próximos, pessoas que vêm com a consulta, uma cirurgia em odontologia ou pelo curso de medicina, o médico passa ou então o dentista passa um exame, vai para o laboratório, a gente consegue analisar aquelas amostras para poder atender ele numa cirurgia dentária ou então em uma consulta médica da própria faculdade. A gente consegue atender ao público variado, entendeu? Principalmente pessoas carentes que não têm acesso fácil a exames laboratoriais. Então, assim, quando alguém fala, não, eu tô com um problema aqui, vá na clínica de fisioterapia, é ótimo atendimento, você vai gostar. Então, você percebe que os colaboradores, eles defendem isso. Dê uma olhadinha lá no núcleo de psicologia para ver se não tem vaga para você indicar para essa pessoa. Então, você percebe que eles vendem isso, né, como um produto, como algo nosso, né, nosso porque nós trabalhamos aqui. O que me fez escolher o direito foi exatamente uma carência que eu notava na comunidade. Eu percebia certas carências dentro da minha comunidade que não eram atendidas. A mão forte do Estado ela não alcançava determinadas carências. Dentro da instituição, de forma geral, existia o núcleo de prática jurídica. Nesse núcleo de prática jurídica, a gente atuava pegando demandas de pessoas hipossuficientes. Então, aquelas pessoas que, por vezes, não tinham acesso dentro da Defensoria Pública pelo numeroso nível de procura e também não tinham recursos para pagar advogados, vinham até a instituição
Dentro da instituição existia o núcleo profissional em que fazia triagem dessa demanda e depois repassava para nós alunos atuarmos, certo? Desde com a orientação. É um ensino voltado para levar aquele aluno, aquele futuro profissional, né, a atuar na área, na parte da assistência, com humanização, né, e o que nós vemos hoje em dia que precisa ter esse profissional que tenha mais humanização, que atenda aquele paciente como um todo, né? Então isso é muito importante. Então esse trabalho, quando a instituição leva, por exemplo, desenvolve trabalhos com a comunidade, leva os alunos para a comunidade, amplia, né, o seu desenvolvimento, ela está favorecendo a formação do seu aluno, né, desse futuro profissional, e também está contribuindo socialmente no entorno.